de carreira. Como é que tu entrou no rádio, velho? Como é que tu entrou nesse meio do humor, do rádio? Há quanto tempo? Ah, tem tempo já, bicho, porque eu era moleque, né? Não conhecia o Zé, o Ivan, não conhecia ninguém do Café com Bobagem. E eu me apresentava na noite, né? Naquela época, ali começo dos anos 80, você só tinha os crooners mesmo, que se chamava assim, que era a galera que tocava música, né? Tinha algumas bandas, alguns grupos e tinha o pessoal do violão. E não tinha ninguém contando piada, né? Não. E aí eu tive essa oportunidade, começou assim que eu fui participar de um programa da Hebe. A Rádio Capital, ela fazia um programa chamado Capital Fim de Semana. E aí eu dei um trote na Hebe, a pedido do diretor lá, na primeira semana, na segunda, aí na terceira ela me chamou lá. Aí você foi na Rádio Capital? Fui na Rádio Capital e aí tinha um cara que até hoje é um grande produtor musical, que é o Carlinhos Borba Gato. E aí o Carlinhos tinha uma banda. O foda é se fosse Carlinhos Bola Gato, né? Bola Gato. Ele era Bola Gato? Não, não era Bola Gato. Eles tinham uma banda de blues chamada Original Stompers Band. Eles tocavam num bar em Santo Amaro chamado Barbadinho. E ele me ouviu na Hebe. Ele falou, você já fez Casa Noturna alguma vez? Eu falei, não, nunca fiz. Aí combinamos, foi a primeira vez. E era um tipo um corredor, sabe? O bar, com mesa dos dois lados. E dava o intervalo da banda, eu entrava cambaleando, eu caía em cima das mesas e tal. Aí eu ia lá no palco, pegava o microfone, vinha o segurança fazer um H, me põe pra fora, aí o pessoal vaiando e tal. E aí eu começava a brincar, até que engatava e ficava lindo, bacana, cantava uma paródia, qualquer coisa. E aí eu fui encorajando para fazer mais coisa na noite, né? Depois a segunda experiência foi com chamava-se Luiz Anforlinho, e ele cuidava de uma casa na Alameda Jaú, se chamava O Ponto. Era um clube privê. Então, assim, pra vocês terem uma ideia... O cara mexe com o clube das mulheres há muito tempo. Mas não era clube privê, porque assim, embaixo era bar, aí você tinha o primeiro ambiente, que era samba, e o segundo que era atrações internacionais e MTV. E aí... para você ir lá dentro, não bastava você querer entrar, você tinha que ser sócio para você ir. Entendi. Entendeu? E aí eu comecei a ir lá, era uma época que, bicho, o juizado passava 10 horas da noite. E aí os caras, quando dava 10 horas, a deixa era assim, tinha uma figura que vocês podem procurar, folclórica aí no Google, chamado Jacaré. De uma entidade que ainda existe, chamada Exército de Salvação. E ele passava com o bonezinho de guarda dele, colhendo donativo nas casas noturnas. Depois dele vinha o juizado. Então era deixa, assim, quando passava o Jacaré, os caras me escondiam. Aí depois eu entrava e aí eu fiz o intervalo de show pra cara que hoje nem lembra que eu existo. Fiz Toquinho, fiz Djavan. É mesmo. Aí depois veio a oportunidade aqui, no show de rádio primeiro, né? Que era um programa de humor que vinha no intervalo do... Aqui na Jovem Pan. Estevam Sangerardi. Estevam Burru Sangerardi. É isso aí, bicho. O Pardini trabalhou e deu muita dor de cabeça. Fala, bichito. Mas na Bandeirantes já. E depois de lá, o Zé Américo, que era fã... Você fez? Eu fiz algumas vezes. Show de rádio? Eu fiz algumas vezes. E aí o Pardini veio pra cá, pra Pan, e o Pardini trabalhava no Rotary Club. Ele trabalhava de terninho, bonitinho. Não dava pra você pensar... Salvação com o Rotary Club, que porra é? Não, que o Pardini era muito louco já. Essa sauna era muito louca. Né? O cara é um truísta, né? O Pardini era muito louco já. E assim, eu sempre ia fazer teste pro show de rádio, que era o sonho de todo mundo, era trabalhar no show de rádio. Que tinha o personagem corintiano, palmeirense, tinha as imitações, tinha o Ciro Jatene, que era um cara que imitava muito bem também. Esse cara era espetacular. E aí depois o Pardini entrou para substituir ele, e eu estudava aqui no Objetivo, ainda não trabalhava, acho que na Pan ainda, e eu ia sempre no show de rádio pra... Pescoção, que a gente fala. Pra fazer teste e tal. E eu até já falei isso pra você uma vez, eu deixava algumas imitações na fitinha, e os caras pegavam essas imitações e usavam lá, que eram umas imitações da época, que é um negócio mais fácil. E aí depois a gente começou a trabalhar juntos, quando eu vim pra cá, que eu vim gravar um negócio na Pan aqui, você não acredita, eu era ouvinte da Pan, do Paulo Maia, que era um cara da madrugada. Paulo Maia. Ele falou assim, precisa gravar umas chamadas do Hit Parade, só que é de graça, você vai? Eu falei, claro. Eu fui e gravei as coisas, as imitações, e na hora de ir embora, Carioca, me levaram no Paraíso, na Disney, me levaram no quartinho de prêmios aqui da Pan, falaram, entra aqui e pega um de cada um do que você quiser.
Falei, não, mentira, tudo, entra aí, mas é um de cada um. Então, era uma camiseta, um boné, um moletom, um rádio, um não sei o quê. Saí com 10 sacolas e falei, acabou minha participação na PAN e volto. Aí no outro dia começaram a me ligar. Não, venha na PAN, nós gostamos de você. Começa a gravar. E o Tutinha queria alguém para escrever. Eu lembrei do Pardini e chamei o Pardini e ele veio. E nessa época, antes do Pânico, o Pardini foi o cara que fez mais sucesso aí no rádio. Foi Eu sei, fazia as locuções do Djalma Jorge. Exatamente. Não, era muita coisa que a Era gente muito fazia, legal, né? porra. Eu agradeço muito esse carinho, mas eu compartilho da ideia do seu Tuta, que eu acho que nada acontece sozinho. Claro. O Pelé, por exemplo, ele apareceu no time do Santos porque, porra, ele tinha outros 4, 5, 6 craques que sabiam entregar a bola para ele, que sabiam receber a bola dele e devolver a bola para ele. Então, assim, acho que sempre teve uma equipe, entendeu? Mesmo aqui na PAN, quando foi aquele sucesso que o pessoal atribui ao Pardini e tal, mas acho que o Zé, até o saudoso Escova, a Rosana Herman, acho que todo mundo contribuiu de alguma maneira. Eu apenas tive a felicidade de alguns quadros que eu fiz naquela época de acertar, que não é uma coisa que a gente faz sempre, ninguém faz sempre, né? Vamos ver um VT aí Vamos ver o VT do Djalma Jorge Show, por favor. A resposta é o seguinte, querem saber o que foi que o Mar Vermelho disse. O Mar Vermelho disse que vai mudar de sexo e tingir suas águas. O Mar afirma que já se cansou de ser ruivo e quer saber se as loiras se divertem mais. A partir de agora, o Mar Vermelho quer constar nos livros como Lagoa Amarela. E quem reclamar da Lagoa Amarela come toda a água dela. 1, 2, 3, batendo o cara. Lá, 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 lá. Essa história do Djalma Jorge aqui na Jovem Pan foi muito louco. Foi uma debandada de locutores, ele ficou sozinho, fez o DJ e depois virou o Djalma. Exato, E aí, porque as pessoas já tinham ido para outra rádio, ele começou a fazer, porque ele fazia o Mike Nelson, Sim. que era o locutor que trazia os lançamentos da revista Que é parece que teve uma Cashbox. debandada da Jovem Pan para outra rádio. Eu acho que uma sim. onda dessa. Acho que teve isso. Para as concorrentes, para a Pool, publicidade, Pool. Pra Pool. E você sabe Essa história é boa. Eu guardo tudo que eu faço, né? Eu estava ouvindo agora Matando Saudades, eu tenho esses textos aí no sulfite amarelado e batido a máquina. Porque não Você tinha tem? computador. Tenho tudo guardado, cara. Que louco. Era muito louco isso. Mas foi uma época muito boa, né? Ô Felipe, o Sobrinho da Taíde foi um grande sucesso lá na 89 e tal, mas você não queria ser radialista Eu e fiz trabalhou em rádio arquitetura. quanto tempo de graça? Você trabalhou de graça? Eu fiz arquitetura Arquitetura. na USP, e aí no primeiro ano de faculdade a gente... o Marco, que tinha estudado comigo, e o Paulo, que era o outro sobrinho da Taíde, eram 3, né? Eu, o Marco Bianchi e o Paulo Bonfá. A gente tinha estudado na mesma escola e fomos os 3 para a USP. Eu fui fazer arquitetura, o Bonfá foi fazer economia e o Bianchi foi fazer rádio e TV. No primeiro ano de faculdade, 91, ele teve que fazer um trabalho de faculdade, ele quis fazer um programa de rádio e me chamou para fazer umas vozes. E aí o negócio ficou legal e o professor dele falou, pô, leva isso na Rádio USP, porque ficou legal, era um piloto de um programa de humor. A gente levou para a Rádio USP e o diretor da Rádio USP gostou e nos deu um horário, sábado, 3 horas da tarde. E assim a gente começou a trabalhar meio que por acaso. Eu estudava arquitetura e tal, mas a gente... Entraram na comunicação ali, invadiram a comunicação. Segunda-feira à noite a gente ia gravar o programa e passava sábado e nós fizemos 4 anos de programa na Rádio USP sem ganhar um centavo, cara. Pô, que ano foi isso aí? Só pelo prazer de fazer. Que ano foi? De 91 a 95. Então, porque eu fiz o Rádio Matraca lá com Língua, um tempo. Língua de Trapo, Língua fazia o de rádio, Trapo, rádio Matraca. Também na sua praia, sem ganhar um Não puto. ganhava nada. Não, e a Rádio USP era assim, a gente chegava para gravar e gravava em fita de rolo e os efeitos sonoros eram em LP. Então tinha uns 4 LPs de efeitos sonoros, o que não tinha no LP a gente tinha que inventar na hora, gravava em fita de rolo e eles não tinham fita de rolo. Não tinha. Não tinha fita nova. Então eu chegava lá, Tinha ele que ia apagar. na discoteca ali, na fitoteca, pegava olhava assim, entrevista a Dona Irã Barbosa, 1979, vamos apagar. Eu falo, não. Aí o cara falou, você quer gravar seu programa ou não? Pô, cara, não fala isso. Eu falo, não, eu quero, né? Ele desmagnetizava e botava pra gente gravar. Ah, que judiação, os caras cara. perderam tanta coisa, cara. Puta, que Pra gravar. Mas era isso. Pra gravar, Era isso gente, ou nada, né? Pelo menos deu certo.